Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um quadro, a mais uma entrevista do Extra Entrevistas. Eu tenho certeza que hoje será bênção demais, como foi em todas as nossas entrevistas. Meu nome é Jonathan Ribeiro e esta entrevista está no ar. Irmãos, eu estou aqui com o pastor Anísio Vieira Líbano, casado, pai de 3 filhos, 2 netos, pastor presidente do Ministério Cristo Vive e formado em teologia. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra tê-lo aqui conosco. Tá bem, prazer é nosso. É sempre uma alegria poder estar com os irmãos, né? O pastor Márcio, porque eu tenho um carinho muito grande, né? E sempre que temos essa oportunidade, é muito bom. Muito bom falar do Senhor, das coisas do Senhor. Amém. E hoje nós vamos falar de avivamento espiritual. E pastor, e como esse tema tem sido tão atual, como esse tema precisa, né, ser vivido, pregado e ministrado nas nossas igrejas. É verdade. Eu acredito que hoje o avivamento, ele é uma necessidade. É uma necessidade porque a igreja contemporânea, e principalmente, no meu entendimento, a igreja ocidental. Eu sempre gosto de destacar isso, porque eu acredito que a igreja oriental, a igreja que está no Médio Oriente, na Ásia, ela difere muito da igreja do Ocidente e principalmente no Brasil. Então, eu acredito que esse assunto, esse tema, avivamento espiritual, precisa ser mais enfocado. Mas, vou sempre destacar, o verdadeiro avivamento espiritual. Maravilha, pastor. Então nós vamos, né, vocês já sabem, nós vamos falar sobre avivamento espiritual, mas antes, pastor, eu queria que o senhor se apresentasse, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória, que eu sei que é extensa e o tanto que Deus já Uhum. operou através da sua vida. Né? Eu sou grato a Deus por sua bondade. Eu, na verdade, quando comecei a dar os meus primeiros passos para o Evangelho, foi no ano de 1969, com a minha avó. Mas eu vim ter uma experiência de salvação no ano de 1978. Estava com 18 anos de idade. Depois me batizei e pouco tempo depois fui para o seminário. Na verdade, eu casei em 1982 e fui para o seminário em 83. Na verdade, no começo tinha uma certa relutância. Mas, enfim, houve algumas coisas, o senhor confirmou, fui. E ali, então, comecei a trajetória. No ano de 1984, mais ou menos, eu fui dirigir a minha primeira congregação, Glória a Deus. de onde lá me tornei pastor e estou nessa trajetória até hoje, pela misericórdia de Deus. Então, já de ministério aí vai completar 40 anos. Não, maravilha. 40 anos no ministério. Então, até aqui o Senhor tem sustentado, tem fortalecido. O senhor é sempre bom. E sou grato a Deus, sabe? Porque muitas dificuldades. Eu sou de um tempo, né, me converti num tempo onde as coisas eram muito difíceis. Não eram fáceis, havia escassez de tudo. Né? A gente tinha muita dificuldade e eu sempre fui pastor de periferia, sempre pastoreei na periferia, enfrentando muitas dificuldades, né? Mas Deus, na sua infinita bondade, nos manteve até aqui, nos Glória a Deus. sustentou, nos fortaleceu e estamos aí. E eu costumo dizer que eu não sei quanto tempo ainda tenho sobre esta terra, mas enquanto aqui estiver, o Eterno permitindo, está fazendo a vontade dele. Glória a Deus. E, no fim, poder dizer, como Paulo disse, né, eu combati um bom combate. Esse é o meu desejo, é a minha vontade. Então, que o Senhor me ajude, porque esse é o desejo do meu coração. Glória a Deus. Isso acredito que é o desejo de todos nós, cristãos, que quer encerrar uma carreira e poder dizer que guardou a fé. É verdade, é verdade. Pastor, avivamento espiritual. O
que é o nosso tema de hoje. Uhum. E só que algumas pessoas ainda talvez tenham uma certa dificuldade de entender o conceito, de entender o que é mesmo o avivamento. Então conte para nós o que é o avivamento espiritual e por que ele é tão importante na igreja e na vida dos crentes hoje. Quando a gente fala de avivamento, eu até fiz umas anotações que permita-me consultar, Claro. muitas vezes a idade, né? Mas o avivamento, ele sempre surge diante de uma necessidade. Sempre surge diante de uma necessidade. Nós sabemos que a palavra avivamento, ela vem da palavra avivar, que é da vida. Bom, se eu reconheço que há necessidade de um avivamento, é porque em algum momento a vida de Deus, que flui na igreja, ela de alguma maneira houve como disse a palavra do Senhor, apagou, Esfriamento. houve um esfriamento. O avivamento, ele acontece, e isso é importante a gente destacar, diante de uma necessidade. A necessidade. E eu costumo dizer que essa é uma necessidade gritante nos dias de hoje. A gente tem muita coisa que chamam de avivamento, mas não é. O avivamento, ele tem como característica principal trazer o povo de volta para Deus. Glória a Deus. Trazer o povo de volta para Deus. Avivamento, ele não é barulho, ele não é gritos, emoções. Pode acontecer, mas não é isso, não é o principal. Entendeu? A Bíblia disse que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então a gente sabe disso. E eu lembro de um texto bíblico, lá em 1 Samuel, quando Israel estava para enfrentar os filisteus e eles já tinham perdido a primeira batalha, então pediram para trazer a arca para dentro do acampamento. E aí, quando a arca chegou, isso em desobediência a Deus, e o povo então começa a gritar e a celebrar e aquela coisa, a ponto de aquele júbilo chegar até o acampamento dos filisteus e causar, no primeiro momento, um certo impacto. Mas há uma reação dos filisteus e eles vencem a batalha, levam a arca. Então, o que nós concluímos? Que nem sempre o barulho traz a presença de Deus. Meu Deus. A presença de Deus pode trazer barulho, mas nem sempre, nunca o barulho traz a presença de Deus. Nossa, Né? meu Deus. O avivamento, então nós necessitamos muito, há essa necessidade. E aí, aquilo que o profeta Abacuque disse: aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra. E essa é a nossa necessidade hoje, a necessidade de um avivamento. E para concluir aqui a resposta dessa pergunta, nunca devemos esquecer, primeiro, o avivamento ele é um ato soberano de Deus. É Deus que realiza o avivamento. Mas eu creio, como aquela corrente teológica dos avivalistas, eu creio que nós somos cooperadores de Deus no avivamento. Mas a decisão é soberanamente de Deus. Soberanamente do Senhor. Oh, glória. Deus é muito bom. E o senhor citou um texto de Abacuque capítulo 3, fala algo interessante, que é: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Sim. É entender que, às vezes, os anos costumam, às vezes, deixar as pessoas apagar um pouco a chama. Sim, porque nós caímos, nós vamos caindo num ostracismo, num conformismo muito grande, e aí nós passamos a adotar, muitas vezes, aquele pragmatismo dentro da igreja e achando que é a solução. Então, muitas vezes, a gente vai se acomodando, e a coisa passa a ser feita quase que mecanicamente.
entendeu? Quase que mecanicamente. E hoje isso tem sido muito comum, né, em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Então, é uma necessidade muito grande de um avivamento. Eu estava estudando sobre o avivamento espiritual, lendo algumas obras a respeito do avivamento, e dentro de um grande avivamento que aconteceu, eu não sei se foi em Ausboro, em 1970, mas isso aconteceu nos Estados Unidos. Um pastor da igreja, ele pegou, porque lá é muito comum eles colocar o sermão que vai ser pregado no domingo do lado de fora e tal. E ele escreveu, colocou lá numa placa, dizendo o seguinte: ou essa igreja experimenta um avivamento, ou essa igreja experimenta um avivamento, ou ela experimenta um funeral. Então, assim, foi desafiador mesmo. Então, assim, nós não temos levado a sério esse tema. Nós não temos levado a sério esse tema, como aconteceu com aqueles que Deus levantou ao longo da história do século XVIII, XIX e até mesmo no início do século XX. Aqueles que Deus levantou, aqueles que levavam a sério a busca pelo avivamento espiritual, a gente não tem levado. Então, quando a gente estuda a história dos avivamentos, nós vemos que há muita superficialidade. É muito, igual o senhor falou, muito barulho e pouca presença. Muito barulho e pouca presença. Tem algum outro texto da Bíblia que o senhor lembra que teve algum ato que a gente pode usar como avivamento? Tem algum outro? A gente vê vários avivamentos na história bíblica, não com a palavra avivamento, é claro, né? Mas por exemplo, você tem o de Neemias, que a restauração foi um avivamento, que ali a gente encontra características que tem no avivamento. A gente tem na história do rei Josias, que também encontramos características do avivamento. Mas um dos avivamentos que eu mais gosto na Bíblia é o de Elias. É o de Elias. Eu gosto de Elias. Por quê? Primeiro, eu gosto da maneira que ele é chamado, o profeta do fogo. Eu gosto disso, né? E segundo, a gente percebe o seguinte: como Israel vivia naqueles dias, Israel estava vivendo uma apostasia muito grande. A idolatria ela era exponencial, ou seja, ela estava crescendo assustadoramente. E você vê a nação totalmente se afastar do Senhor. A prova é que aqueles anos de sequidão foi o juízo de Deus. Foi o juízo de Deus. Então, aí a gente percebe ali no caso de Elias a característica de um avivamento. Qual? Primeiro, chamar o povo para um concerto. E quando ele leva o povo, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar que estava quebrado. Então, ali, ao restaurar, ele chama o povo. Ele chama o povo. Vocês vão tomar uma decisão. Vocês vão escolher. Então, quando há ali aquela manifestação, a gente percebe que ali, no avivamento que aconteceu nos dias de Elias, você vê o povo se voltando para Deus, eles reconhecem a soberania de Deus, você vê conserto, você vê arrependimento, e você vê também santificação. Porque uma das características do avivamento é santificação. E a santificação nos dias do profeta Elias, ela está, no meu entendimento, tipificada quando os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá é levado e mortos lá no vale de Quizon, ali no ribeiro de Quizon. Então, ou seja, o que é aquilo ali? É a remoção, é a limpeza. É a limpeza. Então, o avivamento dos dias de Elias, ele, para mim, é aquele avivamento que realmente que eu gosto muito. E ele tem, como eu disse, todas as características de um verdadeiro avivamento espiritual. E essas características, elas são
como a gente vê lá, arrependimento, uma volta para Deus, confissão de pecado. Essas coisas. O homem de Deus se posicionando. Se posicionando. Muitas vezes a gente tem dificuldade com relação ao avivamento, porque o avivamento tem o agir de Deus, a manifestação de Deus, mas nós muitas vezes nos preparamos para estas coisas, mas não nos preparamos porque no avivamento tem perseguição. Sim. No avivamento, o verdadeiro avivamento, ele traz perseguição. E isso a gente constata em todas as histórias dos avivamentos bíblicos. Todas elas. Desde os avivamentos bíblicos e nos avivamentos da igreja do Senhor Jesus. Não? Verdade, pastor. E os avivalistas, né, precisam estar preparados. Precisam estar preparados. E esse talvez seja um dos problemas. Primeiro, assim, eu não vejo hoje, eu confesso para você que eu não vejo mais hoje avivalistas nos moldes de Finney, né, do próprio John Wesley, né, Jonathan Edwards, né? Então, assim, John Lance também muito. Então, assim, o que acontece? Eu não vejo mais esses. Eu acredito também até que por permissão de Deus, sabe? Porque a nossa geração, eu digo essa geração atual, muitas vezes ela se deixa levar muito fácil pela vaidade, pelo individualismo, e isso mata qualquer avivamento. Mas a gente tem fé ainda que Deus há de sacudir essa geração. Eu acredito, assim, por exemplo, eu creio no avivamento, eu oro por um avivamento, eu creio hoje num avivamento que ele será mais, ele vai acontecer mais de maneira geográfica. Eu não acredito naquele avivamento, e posso talvez estar errado, eu estou dizendo que eu acredito, mas posso estar errado. Eu não acredito naquele avivamento, como aconteceu, por exemplo, o avivamento da Rua Azusa, do país de Gales. Então, assim, aquele avivamento que vai atingir globalmente. Eu acredito que vai acontecer avivamento aonde o Senhor vai encontrar os sedentos. O profeta Isaías, ele fala, em Isaías 44:3, o Senhor disse, derramarei água sobre os sedentos. Então, eu creio que vai haver, geograficamente, vai acontecer em vários lugares. Você está entendendo? Mas vai ser aquele onde o Senhor vai encontrar pessoas sedentas, que estão com sede, e vai derramar sobre essas pessoas. Glória a Deus. Pastor, como o senhor disse sobre Elias, e quando ele restaura o altar, e quando ele termina de restaurar, ele faz uma oração para que Deus possa responder com fogo. O verdadeiro Deus responder com fogo, e o nosso Deus responde. A oração e o avivamento. Como que a oração se torna o catalisador do avivamento? Ela é fundamental. Você pode olhar, e aí eu volto a repetir a história dos avivamentos. Todo avivamento começou quando alguém se dispôs a orar. Meu Deus. O avivamento de Gales, do país de Gales, aquele servo, Robert, não sei se é Robert Murray, ou aquele que Deus levantou lá, me fugiu aqui o seu nome, ele começou a orar. Ele começou a orar quando ele tinha 13 anos de idade. E ele orou por muito tempo. Ele tinha 17, orou por 13 anos. Então, a gente percebe o avivamento que aconteceu nas Ilhas Hébridas. Começou com 2 mulheres orando. Uma cega, uma paralítica. Deus levantou elas para orar. Então, quando você percebe em todos os avivamentos bíblicos, pessoas se dispuseram a orar, mas era oração intensa. Era aquela oração intensa. Primeiro, uma oração desprovida de qualquer sentimento de egoísmo.
uma oração desprovida de qualquer sentimento de busca de vontade própria. Era uma oração pedindo ao Senhor que intervisse milagrosamente. Então, a oração ela é fundamental. E aí a gente vai perceber, até mesmo lá no livro de Atos, que os irmãos já viviam um despertar espiritual. Então, nós percebemos em Atos 4, a partir do versículo 23, os irmãos ali, eles, diante das dificuldades, diante do que as ameaças, o impedimento à igreja, eles se dispõem a orar. E eles oraram intensamente. A Bíblia diz, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, assim, sem oração, não acontece avivamento espiritual. É por isso que eu falei que eu acredito o seguinte: o avivamento ele é um ato soberano de Deus. Deus é que aviva quando quer, onde quer e da maneira que Ele quer. Mas como eu disse, o homem ele é um cooperador nisso, no sentido de orar, de buscar, de se colocar na brecha. Então, a oração é fundamental. A oração é a parte que nos cabe, podemos dizer. Sim, começa com oração. Não é o pilar principal, mas ela está entre os pilares principais. Maravilha. Ô pastor, a oração é um pilar do avivamento. Sim. Eu já, desde a minha infância, eu tenho ouvido muito, quando eu escuto sobre avivamento, eu sempre escuto também sobre arrependimento. Sim. Tem alguma relação? Muito. Caminho paralelo. Porque o que é o avivamento? É justamente você reconhecer que há uma carência, que há uma necessidade, que houve um distanciamento do propósito, porque o avivamento é trazer para dentro do propósito de Deus. Então, se estamos pedindo avivamento, e a palavra avivamento vem de avivar, então houve perda aí na vida com Deus, há um distanciamento, e então a pessoa precisa se arrepender, porque o arrependimento é o reconhecimento que se afastou do propósito. Se eu estou pedindo um avivamento, é porque em algum momento na trajetória eu deixei de cumprir o propósito de Deus. Então eu preciso voltar. Então, os elementos no meu modo de entender para o verdadeiro avivamento e aí não importa assim a ordem, que eu vou colocar aqui, pode ser que um venha antes, outro depois, mas você tem oração, no meu modo como junto com oração, arrependimento, confissão de pecados, porque o que causa frieza espiritual e o avivamento é a busca por reacender a chama. O que causa a frieza espiritual é pecado. E o nosso conceito de pecado, aquelas definições que nós temos de pecado, muitas vezes nos leva a ignorar outras coisas. Como disse Salomão em Cantares, a gente se preocupa com as raposas velhas e esquece das raposinhas. Mas as raposas velhas e as raposinhas, ambas são prejudiciais. As velhas destroem o fruto, mas as novas, as flores que dão o fruto. Então, assim, há muita coisa. O individualismo, que hoje, infelizmente está muito presente. O individualismo, nós nos tornamos muito individuais como igreja. E aí eu estou trazendo isso, eu sempre gosto de destacar a igreja no Ocidente. A igreja no Ocidente. Então, nós nos tornamos individualista, materialista. Nós achamos que o Senhor é o nosso serviçal. Então, há uma série de coisas. Então, na verdade, nós precisamos voltar para a cruz. E o caminho é esse, é o arrependimento. O arrependimento, o avivamento começa a colocar as coisas no lugar. Começa a colocar. Eu acredito que
o avivamento ele muda totalmente a história, não apenas da igreja que está buscando o avivamento, né? Da igreja. Eu, lendo a respeito do avivamento metodista que aconteceu com John Wesley, dizem que havia passado 100 anos depois do avivamento wesleyano, né, do avivamento metodista. Aí diz que chegou um senhor numa aldeia e andando e tal, ele parou seu cavalo e perguntou a um dos daqueles aldeões, perguntando: eu estou procurando aqui uma taberna para tomar uma caneca de vinho e não encontro. Ele disse: eu não vou encontrar. Ele disse: mas por que não? Ele disse: porque há 100 anos atrás passou por aqui um homem chamado John Wesley. Meu Deus. Você está entendendo? Então, assim, o avivamento, ele muda, mas, como eu gosto de ressaltar, o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento. Ele sempre deixa as marcas. Né? Sempre deixa marcas. Nós ainda colhemos muito dos frutos do último grande avivamento que aconteceu, o avivamento da Rua Azusa em 1905 e 1906, né? Aí a gente ainda tem muito, colhe muito disso aí. Né? Maravilha. Pastor, é possível viver um avivamento pessoal e é possível viver um avivamento corporativo, né? Como um corpo, como um grupo de pessoas? Tem diferença? Os dois são importantes? Como não, um está ligado ao outro. Não existe avivamento coletivo se não houver avivamento individual. Todo avivamento coletivo, ele começa com um avivamento individual. Está entendendo? Entendi. Então, o avivamento coletivo, ele é resultado daquilo que aconteceu no individual. Então, se a pessoa não busca, se ela não se coloca diante do Senhor, e aí eu vou colocar o que é muito comum, infelizmente, nos dias de hoje. Muitas vezes, vou colocar algo que é muito prático hoje. Por exemplo, a pessoa, ela passa uma semana, ela mal lê a Bíblia, ela mal ora, ela mal se preocupa com as coisas de Deus. Aí quando no domingo, quando chega o domingo, ela vai para a igreja esperando um derramar do Senhor sobre a vida dela. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Entendeu? Então, assim é o avivamento. O avivamento. Todo avivamento coletivo, ele começou no individual. Pessoas foram... E aí uns foram contaminando outros. Entendeu? Pastor, bebeu uma água. É bom. É bom. Meus irmãos, vocês que estão nos assistindo, que assunto gostoso, que assunto abençoado. Eu peço, por favor, se você puder, curta esse vídeo, comente, se inscreva no canal, mande algumas perguntas lá, porque eu tenho certeza, se você mandar alguma pergunta lá, eu posso mandar o pastor Anísio para ele responder depois, ou até mesmo o pastor Márcio, para a gente começar a interagir, para a gente começar a falar, se você tiver alguma dúvida do assunto que está sendo discorrido aqui sobre avivamento. Quiser contar uma história do avivamento que você viveu na sua igreja também, é excelente, a gente gosta, a gente lê os comentários, a gente comenta isso também. E a gente está querendo movimentar isso de uma forma com muito ênfase, com muita vontade, para que este conteúdo possa alcançar mais pessoas possíveis e que as pessoas possam entender a importância do avivamento. Amém? Então vamos lá. Pastor, tem uma outra pergunta bastante interessante e o senhor começou a pincelar um pouco sobre esse assunto e agora a gente vai aprofundar. O avivamento, imagina a cultura que nós estamos vivendo hoje, né? Uma cultura às vezes pagã, uma cultura às vezes mundana, uma cultura liberalista, uma cultura capitalista. Sim. O avivamento traz um impacto na sociedade e na cultura quando o verdadeiro avivamento? Sim. Sem dúvida, eu acredito. E eu acredito o seguinte, evidentemente que essa forma, esse modelo, esse estilo de vida que hoje está sendo implantado
na sociedade moderna, na sociedade mundial, isso em todo o mundo. Eu creio que ele é irreversível. Porém, ele pode ser amenizado. Eu creio que ele é irreversível porque o mundo caminha para isso. Não tem, esse é um processo irreversível. Essa sociedade ela vai se tornar cada vez mais distante de Deus, e a gente percebe isso hoje no avanço tecnológico, né, com a inteligência artificial. A gente percebe com a criação de robôs, que está cada vez mais semelhante no sentido de capacidade de fazer as coisas ao ser humano. Isso é um processo irreversível. Porém, eu acredito que o avivamento espiritual ele pode não acabar, mas amenizar muitos danos que esse tipo de coisa nefasta está causando na sociedade. O avivamento genuíno. Por quê? Porque nós percebemos que em toda a história do avivamento, sempre quando ocorre avivamento, ocorrem mudanças. E essa mudança, ela ocorre de maneira espiral. Primeiro ocorre uma mudança na igreja. Se não houver uma mudança na igreja, não há mudança fora da igreja. Então, primeiro uma mudança na igreja. Depois nas famílias daqueles que pertencem à igreja. Na comunidade onde a igreja está. E, consequentemente, na cidade, no estado e até mesmo no país. Então, você percebe que o avivamento genuíno, a mudança é de dentro para fora. E não começa na igreja. Porque quando clamamos por avivamento é porque a igreja está precisando. O avivamento é para a igreja e não para o mundo. Não para o mundo. Verdade. Entendeu? Então, mas aí, quando acontece na igreja, o mundo é beneficiado. Ele é beneficiado. Então, em todos os lugares que ocorreu um avivamento espiritual, você percebe o seguinte: olha, diminui em muito o número de violências domésticas, diminui muito os crimes violentos, assassinatos, uso e tráfico de drogas e outros tipos de drogas, né, com prostituição, os valores morais, os valores éticos, né, e morais são restaurados, né? O respeito à liderança, tudo isso é restaurado. Por quê? Porque a igreja voltou-se para Deus. E quando a igreja volta para Deus, todos que estão ao redor desta igreja é abençoado. Então, sim, tem muito a ver. Eu posso afirmar, então, que quando acontece o avivamento genuíno, é como se você trouxesse o céu para a terra. Ah, sem dúvida. Porque uma das coisas, né, que o avivamento traz, que torna o avivamento genuíno, ele torna a glória de Deus muito presente, muito real, né? Então ele traz a glória de Deus muito presente, ela se torna muito real. E aí, o avivamento ele restaura uma coisa que hoje, infelizmente, a igreja, eu falo, os crentes têm perdido, é o temor de Deus. É o temor de Deus. Sabe, hoje você encontra muita gente que ama Deus. Se você sair lá fora e perguntar, você vai encontrar muita gente que ama Deus, entendeu? Mas depois do culto, sai da igreja e vai viver, se não pior, igual o filho de Belial. Então, e se você falar, mas você faz isso, fulano, você não ama? Não, eu amo a Deus. Eu amo a Deus, mas Deus quer a minha felicidade, Deus quer a minha idade, Deus quer meu prazer. Então, as pessoas perderam o temor de Deus, e o avivamento ele restaura o temor de Deus. E o temor de Deus é você colocar Deus de fato e de verdade acima dos seus interesses, da sua vontade, da sua história, do seu querer, né? Estabelecer de novo o trono dele
Sem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor. O senhor já viveu um momento que você, desses 40 anos, né, de caminhado, de pastoreado, o senhor já viveu algum momento que o senhor deve ter pensado assim, aconteceu um avivamento nesse tempo da minha vida, nesse ministério que eu pastorei? Sim. Teve algo que impactou assim, a sua caminhada? Olha, eu já vivi alguns desses momentos e eu não vou definir como um avivamento espiritual no sentido absoluto da palavra. Eu não vou definir desta forma. Mas eu já vivenciei, assim, momentos onde parecia que o Senhor estava tão presente de uma maneira assim, quase que você podia tocá-lo. Maravilha. Então, assim, nós vivemos isto. Então, eu creio que tivemos uma degustação do avivamento espiritual. Eu já tive a oportunidade de viver alguns desses momentos. Então, assim, e principalmente no início do ministério, porque no início do nosso ministério, quando comecei a pastorear, como eu disse, pastoreava uma igreja na periferia, uma igreja simples, não tinha muito recursos, não tinha nada. Então, assim, a gente verdadeiramente era muito dependente de Deus. E isso faz toda a diferença. A gente era muito dependente. Então, a gente era muito chorão, muito derramar e tal, e aquela coisa toda. Então, foi nesse período, né? Como eu disse, faz parte dessa geração de crente que teve a oportunidade de ver mesmo agir de Deus, né? Milagres e tal. Só que avivamento não é milagres. Ou milagres não define avivamento. Mas Está no avivamento. Pode acontecer. Muitas vezes assim, igual, por exemplo, você teve lá um culto, querer mover, teve cura, teve isso, teve aquilo outro e tal, teve revelação, teve e tal, e pessoas foram curadas e tudo mais. Mas isso não é avivamento. Nós não devemos tomar isso como avivamento. O avivamento é aquele que eu falei. Ele deixa marcas indeléveis na igreja e na sociedade. Ele deixa a sua marca, entendeu? Então, o avivamento, ele traz transformação da igreja e daqueles que estão ao redor da igreja. Então, quando a gente estuda a história dos avivamentos, você vê isso. Houve situações, por exemplo, de histórias de avivamento, que a gente viu que não aconteceu nenhum milagre. Assim, nenhum milagre que eu digo no sentido de cura, de paralítico andar, não aconteceu nenhum. Mas não tem dúvida que ali aconteceu um avivamento, porque as pessoas se voltaram para Deus e vidas foram transformadas. glória a Deus. Pastor, o Espírito Santo de Deus e o avivamento, como que é essa relação? Qual é o papel? Qual é a função dele? Vamos falar um pouco dele agora, como... Eu acredito o seguinte, eu acredito desta forma. Por exemplo, Deus, o avivamento é uma decisão soberana de Deus, já disse isso. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele é o líder do avivamento espiritual. É ele que lidera o avivamento espiritual. Por quê? Porque é ele que nos conduz a Cristo. É ele que nos ajuda a orar. Sim. Entendeu? Então, é ele que traz a revelação de Deus para nós. Ele nos convence do... Ele convence, é ele que traz o convencimento. Então, se nós entendermos isto, que o Espírito Santo é o líder do avivamento, eu acredito que nós caminhamos metade do caminho para experimentarmos um verdadeiro avivamento espiritual. Entendeu? Então, ele é o líder. Sem o Espírito Santo, não existe avivamento espiritual. Não existe. Ele é o líder. O líder do avivamento não é o pastor,
O líder do avivamento não é o avalista, o líder do avivamento não é fulano e nem ciclano, não é o profeta, não. O líder do avivamento é o Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Pastor, nós falamos agora de tantas características do verdadeiro avivamento, tantas características de poder experimentar. O senhor contou algumas histórias, nós falamos de avivamento coletivo, individual. Pastor, e o falso avivamento? Como que é? Me fala um pouco sobre ele. Bom, as características do falso avivamento, ele está bem presente. O falso avivamento, ele é aquele onde, por exemplo, você vê muito da manifestação das emoções, dos sentimentos. O falso avivamento, ele tem música, ele tem dança, ele tem celebração, ele tem tudo isso, mas ele mexe apenas com o ego, com o emocional. Ele não gera transformação. O falso avivamento, ele me leva a me sentir bem comigo mesmo, achando que estou bem com Deus. Então é aquele quando eu saio do culto, eu digo, gente, eu estou na nuvem, eu estou me sentindo bem, eu estou tão feliz e realmente Deus me ama e tal. O falso avivamento, ele me conduz para mim mesmo. Ele me conduz para mim mesmo. O falso avivamento, ele é egocêntrico. Ele não gera transformação. A pessoa, você percebe, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado, eu estou assim, eu estou nas dúvidas, eu estou isso, eu estou aquilo, então assim, Né? é sempre eu. Você está entendendo? Ao passo que o verdadeiro não. O verdadeiro, ele traz contrição, ele traz arrependimento, ele traz choro. Entendeu? O verdadeiro avivamento, ele tem Cristo como centro. O verdadeiro avivamento me leva de volta para Deus. Muitas vezes a gente fala, né? Deus está aqui e tal, e eu creio que aonde o povo de Deus é unido em nome do Senhor Jesus Ele está, eu creio nisso, porque Ele disse isso, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou. Mas a gente precisa entender o seguinte, quando Deus está presente em um lugar, o temor tem que estar no coração. Quando a gente vê que passagens bíblicas, sabe aquela passagem que Jacó disse, Deus está neste lugar e eu não sabia. Que terrível. É coisa terrível aonde Deus está. A glória de Deus, ela tem um peso muito grande. Porque essa é a definição da glória. Um peso. Não aquela coisa da pessoa tratar a glória de Deus, o culto onde o Senhor está presente, como se estivesse numa roda de amigos, numa conversa, num jantar, num bate-papo, num happy hour. Não, Deus se faz presente. O Espírito se alegra, mas também teme. É verdade. Entendeu? É como imaginar Isaías quando viu Isaías capítulo 6. É verdade. Ele, diante do Senhor, ele teve o temor a ponto dele dizer o seguinte, ai de mim. É verdade. Ai de mim, né? Porque ficou muito evidente, às vezes, a fraqueza dele diante de um Deus tão soberano e eterno. É verdade, é verdade. Então, assim, a gente precisa se conscientizar disso. Eu acredito, sabe? Eu acredito que existem muitos homens e mulheres de Deus orando. Eu acredito nisso, eu creio piamente nisso, mas assim, é um conceito meu, mas eu acredito que esse grupo de homens, de mulheres que estão orando, que estão buscando o Senhor, eu creio que eles fazem parte daquilo que a Bíblia chama de remanescente. Sabe, eu creio num remanescente fiel, creio que em vários lugares, tem homens de Deus, tem mulher de Deus que está orando, que está chorando, que
está se derramando diante de Deus. E eu creio que vamos viver um avivamento no sentido daqueles que estão se achegando diante do Senhor como os sedentos vão experimentar, porque é uma necessidade urgente que nós temos, uma necessidade da igreja hoje com a aculturação da igreja, as coisas elas estão se tornando cada vez mais, as pessoas estão se tornando cada vez mais distantes do Senhor, né? Então, assim, com uma internet que tem seu papel importante, mas que infelizmente também tem trazido muito, muito do que não presta para dentro do arraial do Senhor. Muito, muito. A internet, eu acredito que ela é um instrumento importante, mas ela tem também sido usada como ferramenta do inimigo para trazer muita coisa que tem contaminado o arraial do Senhor. Ô, pastor, uma coisa me chamou a atenção, eu estava até conversando com o pastor Márcio esses dias, e ele ponderou algo interessante para mim, e eu fiquei pensando, é verdade. A maioria dos avivamentos, pastor, se não todos, ele não teve um líder, ele não teve uma placa, ele não teve o nome de um movimento. É o movimento X, aconteceu esse avivamento na história da igreja por causa dessa placa, Então, quando se há um avivamento, como o Senhor mesmo diz, o centro volta-se para Cristo, o centro aponta para Cristo, o centro aponta para o Senhor. É verdade. A gente percebe o seguinte, como eu disse, todo avivamento espiritual ele é um ato soberano de Deus. E a gente pergunta o seguinte, então por que esses avivamentos não duraram? Você tem, por exemplo, o avivamento da Rua Azusa, que foi, talvez, dos avivamentos que mais impactou a igreja moderna, que mais impactou, que deixou uma herança extraordinária até os dias de hoje. Se escreve, se comenta. Mas o problema é justamente isso. Aí é que eu falo, o líder é o Espírito Santo. Sim. O avivamento, um ato soberano de Deus. Mas muitas vezes, no decorrer dos meses, começa então a surgir homens que começam a querer trazer para si a responsabilidade daquele avivamento. Meu Deus. Começa a trazer para si. Então, aí ele talvez por ter sido aquela pessoa que teve uma evidência na oração, que foi a pessoa talvez aonde a igreja, onde teve os primeiros que vivenciou. Então ele começa a trazer para si, dizendo que ele quer ter a tutela, né, daquele avivamento. E não o avivamento pertence a Deus. O líder é o Espírito Santo. E aí, então, quando o homem... E aí a gente percebe todos os avivamentos, na sua maioria, porque tivemos pouquíssimos avivamentos que duraram mais tempo, mas todos eles acabaram por ingerência humana. Meu Deus. Por ingerência humana. Você pode ler todas as histórias do avivamento. Foi ingerência humana. Começa a ver ciúmes, vaidade, contendas. Isso aconteceu, inclusive, no avivamento da Rua Azusa, que é para mim assim um referencial. Divisor de águas. Um divisor de águas. O avivamento da Rua Azusa, embora, né, do país de Gales também tem sua, mas porque os irmãos da Rua Azusa se inspiraram, né, no que aconteceu no país, que estava acontecendo no país de Gales, se inspiraram lá, pediram oração, inclusive, mas depois começou a ver, sabe, aquelas coisas e tal, começou a fugir do propósito, Então,
aí o avivamento acaba. Então, por isso que aquilo que eu disse hoje, assim, eu não vejo no cenário, aí eu vou dizer no cenário nacional, porque eu vou trazer para o nosso contexto, eu não vejo no cenário nacional, né, hoje, embora tenha homens de Deus, existem homens de Deus, mas aquele que vai ser, esse vai ser aquele que Deus vai levantar, eu não vejo nesse cenário, entendeu? Entendi. Eu vejo mais aqueles que não aparecem, como no caso do avivamento que eu citei das Ilhas Hébridas, pessoas que não apareceram, entendeu? Mas que foram decisivos, né? E eu li há algum tempo atrás sobre o avivamento, um dos avivamentos que aconteceu no Canadá, e disse que começou porque 2 irmãs decidiram orar, buscar o Senhor. Então, assim, eu acredito que vai acontecer sim. Aqueles que estão orando em casa, nos templos, e Deus vão experimentar essa graça. Experimentar. Os que estão conscientes, o Senhor vai derramar, vai ser saciado, e eles serão instrumentos para que outros sejam impactados, né? Pastor, agora nós estamos caminhando para o final e eu preciso te fazer essa pergunta. Avivamento e missões. Quando há o avivamento, o evangelho se propaga? Sim. Quando há o avivamento, impulsiona a igreja para o evangelho? Sem dúvida. Quando nós observamos as maiores agências missionárias que nós temos, elas surgiram pós-avivamentos. As maiores agências missionárias. Então, uma das histórias que eu acho assim, que eu considero assim, uma das histórias mais lindas e mais assim, sobre avivamento e evangelização, obra missionária, é os moravianos. Os moravianos, para mim, é uma referência. Os moravianos, eles, no avivamento moraviano, eles se espalharam. E a gente lê história de jovens moravianos que se vendiam como escravos para evangelizar onde o evangelho não chegava. E há a história, inclusive, de 2 jovens moravianos que descobriram numa determinada ilha, onde um senhor, ele era o dono daquela ilha, e tinha muitos escravos. E esses jovens queriam evangelizar lá. Só que ele não aceitava. E eles se ofereceram como escravo dele para que pudessem chegar nessa ilha. Sim, inclusive, no embarque deles, as famílias foram despedir deles. E alguns chorando e tal. E eles alegres, felizes, sabendo que nunca mais iriam ver suas famílias, e elas sabiam que nunca mais os veriam, mas eles diziam estar felizes, pois estavam cumprindo o propósito do Senhor. Então, assim, um dos fatores que caracteriza o verdadeiro avivamento. Por isso que a gente percebe, naquela coisa do falso avivamento, do oba-oba, você não vê despertamento para a obra missionária. Você não vê despertamento para missões, para evangelização. Então, é muito daquilo de mexer com o sentimento, com as emoções, aquela coisa muito do ego. Mas quando há esse avivamento genuíno, autêntico, pessoas são despertadas para orar, para contribuir e para ir fazer a obra missionária. Né? Então, e aí você vê a igreja, ela vai para as ruas, ela vai para o bairro, ela vai para a rua onde ela está, ela vai para o bairro onde ela está, e as pessoas vão atrás e elas falam de Cristo. Não há invencionismo. Elas vão lá falar de Jesus, elas vão falar do que elas estão vivendo. Não apenas do que está sentindo, mas do que elas estão vivendo. Então elas vão. Então, assim, há muito envolvimento com missões e evangelismo. Então, por isso que muitas vezes hoje, quando está acontecendo um avivamento ali, está acontecendo, mas não há salvação, não há transformação, né?
E eu costumo dizer muitas vezes, vai ter um encontro de avivamento em tal lugar, você aí reúne lá 2, 3 dias e você traz cantores, pregadores e tal, e faz aquele movimento e tudo mais, e muitas vezes 80%, 90% do bairro onde aconteceu aquilo não sabe o que aquele povo teve lá. É verdade. Entendeu? Não sabe o que aquele povo teve lá, porque não houve nada. Entendeu? Então, o avivamento, sim, tem muito a ver com missões e com evangelismo. Glória a Deus, pastor. Que maravilha. Que conteúdo abençoado. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Eu queria deixar aqui que sabedoria, pastor. Eu acredito que Deus, ele te dotou ele derramou sobre essa vida a sabedoria e o conhecimento. Glória a das Deus. nossas vidas. Glória a Muito Deus. obrigado. Agora eu queria te pedir um favor. Sim. Tem muitas pessoas, talvez, que estão nos assistindo e querem experimentar esse avivamento. E como nós conversamos aqui, começa com oração. É verdade. Então eu queria te pedir que o Senhor nos orasse, abençoasse também, orasse por nós, abençoasse também os nossos ouvintes. Sim. E vamos clamar por esse avivamento. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, sabemos que o avivamento ele é um ato soberano do Senhor. E que o Espírito Santo ele é o líder do avivamento espiritual. Senhor, eu creio que nós necessitamos urgentemente de um avivamento espiritual, de um despertamento, de um revestimento do alto. Senhor, eu creio que neste momento, servos e servas do Senhor, inclusive desses que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, almeja por um verdadeiro avivamento espiritual. Senhor, e a tua palavra disse que esta promessa é para nós, os teus servos, é para aqueles que estão longe, para aqueles que estão perto, e para todos aqueles quanto o Senhor chamar. E eu creio, Senhor, que aqueles teus servos que foram chamados à graça do Senhor, ó Deus amado, e que estão sedentos, eu creio piamente que eles poderão não apenas experimentar, mas viver o verdadeiro avivamento espiritual. Necessitamos, Senhor. Em nós não há qualquer tipo de força. Nós não podemos nada de nós mesmos. E como igreja do Senhor, nos ajude, ó Deus amado, a fazermos a diferença nesta geração. Ó Senhor amado, muitos até têm dito que esta geração é a geração que está aguardando a volta do Senhor. Ó Jesus, mas necessitamos urgentemente de um despertamento espiritual. E por isso eu quero entregar em tuas mãos todos aqueles que anseiam, que têm orado, e eu sei, creio nisso, que tem muitos orando com sinceridade, com temor, com choro, com contrição, quebrantamento, pedindo ao Senhor, assim como orou o profeta Abacuque, dizendo: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra em nosso meio. Ó Deus amado, e nós necessitamos, meu Deus, para que famílias sejam transformadas. Meu Deus amado, e a igreja se volte para o Senhor, na verdadeira adoração, no louvor, ó Deus, e seja levantado o verdadeiro altar do Senhor no meio do teu povo. Nós entregamos nas tuas mãos. Quero também apresentar os teus servos, ó Deus amado, teu filho aqui que conduziu esta entrevista, o pastor Márcio. Ó Deus amado, ó Senhor, o teu servo que é responsável por toda esta organização, a todos que têm trabalhado de alguma forma. Sim, Senhor, porque eles estão trabalhando de alguma forma para levar àqueles que estão sedentos a palavra do Senhor. Que o Senhor os abençoe, os ajude, e aqueles que assistiram, que irão assistir, que o Senhor os abençoe com a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pastor. Amém, querido. Amém. Foi um prazer. Foi muito bom. Espero ter contribuído. Contribuído demais.
Amém. Deus Meus abençoe. amados, muito obrigado por tudo. Este é em Brasil. Conhecer a Deus é nosso alvo. Ser semelhante a Jesus, nossa missão.